Pessoal, com muita honra, hoje eu trago um assunto muito relevante, muito importante, principalmente se você aí tem algum sonho específico, uma missão de vida. Às vezes vem no nosso coração a vontade de fazer a diferença na nossa sociedade, seja de várias formas, atendendo crianças vulneráveis ou idosos vulneráveis ou na área do esporte, enfim, de diversas vertentes a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E é assim que surgem muitas entidades, assim que surgem muitas ONGs, mas para isso é importante, para você ter sucesso, realização, o seu projeto crescer, que você esteja bem na parte da contabilidade. Por quê? A contabilidade para o terceiro setor, ela vai muito além somente de um simples registro de receitas e despesas, né? A gente acha que a contabilidade é só isso, mas ela vai muito além, ainda mais se você quiser recursos, porque uma ONG que não obtém recursos, ela não consegue crescer, não consegue fazer a diferença na vida das pessoas, ela vai ficar limitada e ao longo do tempo ela pode até deixar de existir. Então, vamos falar sobre isso. Claro que para falar de contabilidade, eu recebo aqui no estúdio a Lorena Gutierrez, do Setor 3 Contabilidade, essa empresa voltada justamente para o terceiro setor. Ou seja, uma contabilidade para o terceiro setor, ela faz a diferença, dedicada, especializada. Não é qualquer contabilidade, então, que pode atender, né, esse segmento, né, Lorena? Aliás, um prazer estar contigo, viu? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Faz toda a diferença, sim, porque o que eu vejo lá no escritório, chegam ONGs, né, que a gente chama hoje de OSCs, né, que são organizações da sociedade civil, com projetos lindos e com CNPJ inapto, justamente porque não fizeram a contabilidade como deveriam. E a contabilidade do terceiro setor, ela é diferenciada, porque você tem que atender às normas da Lei 13.019 de 2024, que é a MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil. E existe a norma técnica aí, que é a ITG 2002, onde você vai contabilizar de uma forma diferente. Então, não adianta você vir e ter um projeto, que isso acontece muito lá. Chega a instituição com recurso até das leis de incentivo federal de esporte, Nossa. Com recursos altos e contabilizadas na maneira da contabilidade comercial. Então, você pode perder esse recurso e até ter que devolver esse dinheiro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você tem que estar assessorado com profissionais especializados para o terceiro setor. Então, essa regularidade fiscal e jurídica também, ela é essencial para uma entidade sem fins lucrativos. Sem isso, é impossível crescer. Possível crescer, e para você conseguir recursos públicos, a tua ata tem que estar com o conselho, presidente, tudo vigente, porque normalmente tem entidades que chegam que já está vencido, 4 anos, de 4 anos tem que renovar, né? E está lá com o presidente, às vezes o presidente faleceu. E está lá ainda. E está lá ainda, não regularizaram nada, o CNPJ também fica inapto por isso. E o estatuto, ele tem que estar muito bem definido, qual é o objetivo social e o que necessidade social que vai atender. Então, o estatuto, para você poder estar com ele regular, para poder receber recurso, você tem que estar com isso muito claro. Como você falou, qual que é a tua missão? Você vai atender criança, adolescente, qual é o teu público? O que você vai fazer? Porque os recursos também são em segmentos, né? São específicos. São específicos para cada área. Então, assim, eu vou te dar um exemplo da ONG do Hulk, que eu trouxe ele aqui da última vez que eu vim falar do terceiro setor. Ele está na Praia Grande. Então, o sonho dele era ensinar para pessoas que não tinham condições o esporte, que ele é campeão mundial, né? Aquela luta greco-romana. Sim, ele é um craque, né? Ele é referência. Ele é campeão mundial e tudo. Sim. Então, o sonho dele era montar uma ONG. O que aconteceu? A prefeitura cedeu um espaço e ele começou a trabalhar com atletas de alto rendimento. E ele percebeu que ele não estava atendendo o sonho de ensinar isso para crianças, adolescentes que não têm acesso ao esporte. Porque o esporte transformou a vida dele. Então, assim, como que eu vou transformar a vida de outras pessoas? Foi que e aí ele fazendo tudo certinho, com o projeto certo, com assessoria, com a contabilidade, porque ele já abriu a ONG com a gente, né, a OSC com a gente,
ele foi trilhando o caminho dele, já são 4 anos. E hoje a própria prefeitura convidou ele, através de um termo de colaboração, a colocar, ele alugou um espaço, com esse termo de colaboração, ele consegue pagar esse espaço, pagar assistência social, pagar os professores, lá no bairro Esmeralda, na Praia Grande. Porque ali é onde estão as crianças e adolescentes precisam, né? que estão em situação de vulnerabilidade. E o que mais bacana é de você chegar lá e ver a alegria das crianças que não faltam no projeto, e ainda ele vai receber recurso das leis de incentivo ao esporte para poder ampliar o espaço, para as crianças terem mais esporte. E a prefeitura mesmo quer aumentar as atividades, colocar hip hop, colocar outras coisas para as crianças poderem ocupar o tempo dela. Ele é um exemplo de sucesso, de determinação, de uma pessoa que está fazendo as coisas com seriedade, pé no chão e assertividade para ter resultados. E às vezes você que está assistindo a gente, ou alguém que você conhece, tem o sonho de organizar uma ONG, tem uma causa específica, e isso é muito importante. Queria falar sobre a ITG 2002. Como que a contabilidade, segundo a ITG 2002, ela promove transparência e a questão de prestação de contas? Ela estabelece critérios e procedimentos para a gente poder contabilizar corretamente todos esses recursos. Então, existe uma forma de contabilizar. O que acontece? Quando você recebe recurso público, você tem que demonstrar claramente no balanço como esse recurso foi aplicado. E se ele está dentro, se ele está conforme o objetivo social. Então, cada projeto ele tem que ser contabilizado separadamente dentro do balancete. Tá. Então, as receitas... Ou seja, um recurso que você recebe para determinada ação, vamos dizer assim, para uma reforma. Estou aqui jogando termos que eu nem sei se são assim. Você recebeu um recurso para uma reforma, conseguiu. Você não pode usar esse recurso para uma outra modalidade. Para qualquer outra despesa, não. Tem que ser só para aquilo. Então, assim, você recebeu a gente chama isso de fomento. Tá. Se você receber um fomento, então, você vai comprar só um material, o tapete que ele vai usar lá para a luta, os uniformes, tudo que você tiver dentro daquele plano de trabalho do fomento tem que estar contabilizado corretamente, tem que ser usado dentro do que está ali no plano de trabalho. E às vezes o fomento é para material, mas não é para mão de obra. Às vezes para mão de obra é outro fomento. É aí que tem as pegadinhas que às vezes as pessoas se atrapalham. Isso, e a contabilidade tem que estar tudo certinho, separado, segregado por cada projeto que você tem. E se por acaso não for, descobre depois nas demonstrações contábeis que o recurso ele foi aplicado, na verdade a pessoa até usou de boa fé, ela era para um material e ela usou para mão de obra. O que acontece nesse caso também? Olha, normalmente existe até a Meros que ela até libera, se você até fazer um aditivo no plano de trabalho. Entendi. E mudar isso, mas assim, a prestação de contas é mensal. No momento que você receber um recurso, um fomento, seja o que for, para determinada ação, você já tem que prestar contas, e esse balancete ele tem que estar dentro das normas da ITG, justamente para você poder fazer essa prestação de contas transparente. Nossa. E assim, e quem está lá do outro lado analisando, entende. Então, ele tem que estar com toda a documentação e o balancete dentro das normas para poder estar bem identificado claramente como esse recurso foi utilizado. Então, por exemplo, as receitas, elas têm que ser segregadas por recurso restrito, que seriam esses projetos, esse fomento. Que é determinado para alguma coisa. Alguma coisa, e o que é livre, né? O que aí não o é livre restrito. você então, pode utilizar. Ali recebeu nota fiscal paulista. Esse recurso, ele é livre. Tá. Né? Ele é um recurso público, mas ele é livre. Então, ele vai usar, como você falou, a mão de obra para fazer aquela determinada... que você não colocou no plano de trabalho, você não colocou a mão de obra, mas você pode usar o recurso da nota fiscal paulista para fazer isso. Perfeito. Organiza, né? De certa forma, fica com mais clareza todo o projeto. E aí depois tem que controlar esses recursos, né? Você vai organizando, vai controlando os recursos vinculados pelas finalidades específicas, como ela falou. E aí todo mês tem que fazer essa prestação, então. Todo mês tem que fazer a prestação de contas. Nossa. E que é o que a gente falou. Até no balancete ele está lá separado quando sobrou um saldo que não foi utilizado e tem que ser devolvido. Em caso de superávit, você recebeu um recurso, já fez tudo o que tinha que fazer e sobrou? Então, quando a gente fala sem fins lucrativos, justamente é isso. Esse superávit, que seria o lucro numa empresa privada, no caso das OSCs, né, a gente usa o termo superávit, ele tem que ser reaplicado
O que também deveria ser nas empresas, né? Um pouquinho distribuído para o sócio e o resto reinvestido na empresa. Perfeito. Na instituição, nas entidades, ela é obrigatoriamente ela é revestida para o projeto, para todas as atividades fins que estão lá no estatuto. Esse superávit não pode ser distribuído em hipótese nenhuma. As principais demonstrações contábeis obrigatórias que a OSC precisa elaborar anualmente, o que a gente poderia falar para eles? Por cima, são muitas informações, eu sei. Eu estou trazendo esse assunto para vocês porque... Esse é um assunto importante. Porque é importante e às vezes muita gente quer fazer e por isso a gente está trazendo a Lorena aqui para trazer um pouco de informação e se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato com o Setor 3 Contabilidade, com a equipe deles, que aí eles vão conseguir te dar um respaldo. A gente já teve parceiros nossos que tem ONG que também entraram, né? E aí estão caminhando para conseguir aí obter o resultado que almejam. Mas isso depende também do gestor da ONG, né? O presidente, tesouraria, administração, para que tudo saia corretamente. Senão não tem como você conseguir recurso, né? Não dá, é impossível. A Neide, que veio aqui a Neide, Tutucão. Isso, Tutucão. Ela está com a gente e a gente organizou toda a contabilidade dela e ela já conseguiu um terreno doado, está com outro terreno que foi cedido, conseguiu recurso para fazer a reforma e agora ela está firmando parceria com duas prefeituras que vão... Tudo porque ela regularizou, o CNPJ dela estava com problema e a gente regularizou tudo e agora ela está apta aí para receber recurso. Que bom. Então você vê que transforma realmente vidas, né? E vidas transforma demais, Lorena. Não só de nós humanos, como dos animais. São muitos animais que ela tem ali, né? Então a elaboração anual é o balanço patrimonial. Então essas demonstrações que a gente fala, elas são importantíssimas. Por quê? Porque isso tem que estar no site. Porque isso tem que ser divulgado no site. E para todo mundo ter acesso. Para todo mundo. Dependendo do recurso público, você tem até que publicar em jornal. Porque é verdade, às vezes sai em jornal. Tem que ter a transparência, né, do que foi feito com o recurso. Então, essas demonstrações tem que estar muito claro o balanço patrimonial, a DRE, que a gente chama de DRP, que é a demonstração do resultado do período, que a DRE a gente fala que é a demonstração do resultado do exercício, né? Mas ali tem uma nomenclatura um pouquinho diferente. A demonstrações da mutação do patrimônio social, que é justamente por quê? Porque o superávit ele não pode ser distribuído, ele tem que ser reutilizado na entidade. Então, todas essas demonstrações fazem esse tipo de indicadores de como é que está a situação da ONG. O DFC, que são as entradas e saídas, que é a demonstração do fluxo, né, de entrada e saída do caixa. O pessoal acha que a contabilidade é só isso, né? Acha que só entrada e saída acabou. E as notas explicativas, que é onde você vai colocar detalhadamente a origem e a aplicação de cada recurso. Ali, de cada projeto, você tem que colocar nas notas explicativas. Perfeito, muito bom. Então, por isso que eu falo, a contabilidade ela tem que estar regular mensalmente, para você poder fazer essa prestação de contas. Muito bom. Tem mais alguma informação que você acha relevante passar? Eu posso pôr o telefone do Setor 3 também? Pode. Você que está assistindo a gente agora, independente se você tem um projeto, uma ONG ou não, mas se você for um empresário também, entre em contato com a Setor 3 Contabilidade, toma um café com eles, conversa, para você entender um pouquinho do trabalho. Contabilidade é difícil, ainda mais para gente que não é da área. A Lorena é estudiosa, é nerd, né? A gente fala, você gosta, você respira isso, né? Todo dia. E é trabalhoso, né, Lorena? Porque eu vou exagerar um pouquinho, mas eu não sei nem se é exagero, a cada minuto muda tudo, né? Muda tudo. Não, inclusive o terceiro setor também vai ter reforma tributária. Vai ter também? Também vai ter. Ou seja, isso que a gente está falando pode ser que daqui a pouco já cheguem algumas novidades. Acontece? Mudando toda, né, a maneira como o imposto é arrecadado, como vai ser, né, apurado e óbvio que também vai atingir o terceiro setor. Né, porque o recurso público vem dali, né? Então vão vir algumas mudanças aí, mas depois a gente volta a falar desse assunto. E eu vou convidar ela, para ela voltar, para a gente falar sobre as empresas também, porque vai mudar muita coisa. De certa forma vai ser gradativo, né? Para não assustar tanto, mas eles querem juntar tudo em um imposto só, é mais ou menos isso, por cima? Na verdade, no mundo todo existe o IVA, nós vamos ter o IVA dual, né? Que vai ser o CBS e o IBS, e ainda tem o imposto seletivo. Então, assim, o Brasil... A ideia é facilitar. O Brasil, que é um manicômio tributário, né? Eu acredito que vai ser
muito, assim... Vai ser melhor. Muito melhor do que a gente vive hoje, porque hoje a gente vive um... Tomara, né? Mas eu trago ela para falar só disso, tá? Para vocês. Vocês gostaram? Gostaram? Chegou no fim, não tem problema. Vai estar no YouTube a entrevista completa. Deixei o contato do Setor 3 Contabilidade, endereço, para vocês conhecerem mais de perto e se precisarem, contem com eles, tá bom? Lorena, é sempre um prazer te receber aqui. Tô com saudade do Mozart também. Ele tem que aparecer, né? Tá trabalhando, correria. Tá, correria. Abraço na família e sucesso sempre aí nos negócios, tá bom? Obrigada.